O Senhor esteja convosco. Está entre nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão com ela, com ela, e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, na história da salvação, é importante dizer que houve 7 ressurreições, em se tratando de animação física do corpo. Lembra Santo Ambrósio que a primeira foi o filho da mulher de Sarepta, em 1 Reis 17, a segunda do filho da Sunamita, em 2 Reis 4, a terceira ressurreição foi em 2 Reis 3, que foi o contato dos restos mortais com Eliseu. Foram reanimados os corpos. A quarta em Naim, que é esta que nós acabamos de ouvir, que também está em Marcos 5. Depois a sexta foi Lázaro, que foi em João 11. E a sétima foi em virtude da paixão de Cristo, quando muitos corpos se levantaram dos túmulos, que está em Mateus 27. E Santo Ambrósio lembra que Cristo foi a 8ª ressurreição. 8, que é o dia do Senhor, domingo. Então, vejamos a importância de todo esse itinerário e como é bonito, como é perfeito a construção das Sagradas Escrituras, a revelação bíblica, e que os santos padres, eles muito bem nos ajudam a interpretar, a prescrutar e a meditar estes mistérios. Hoje, na ressurreição do filho da viúva de Naim é uma cidade da Galileia que fica a 2 milhas do Monte Tabor. 2 milhas são mais ou menos 3 quilômetros. E o Evangelho narra que o povo seguia Nosso Senhor. De maravilha em maravilhas, Deus vai aumentando a sua ação na vida das pessoas. Mesmo que elas não peçam, Deus vai aumentando. Deus aumenta estas graças, que é uma das missões de São José. Seu nome significa isto, aumentador. E o povo é fiel,
segue a Nosso Senhor e depois há uma ressurreição aqui. Jesus então está caminhando na cidade de Naim e encontrou uma multidão levando para a cidade, a saída da cidade, o corpo morto de um menino. E Nosso Senhor se compadece do sofrimento daquela mulher viúva e com um menino novo que tinha morrido. Tamanha era a tristeza. São Beda, ele vai dizer que a intervenção milagrosa de Nosso Senhor, ela foi precedida por uma outra cura de um homem que estava quase morto, que foi o escravo do centurião, que ele chegou perto de Nosso Senhor e pediu que ele curasse, e que ele disse: Senhor, não precisa ir na minha casa, dize uma só palavra, o meu empregado ficará curado. Então aquele homem que quase morto estava, ele foi reavivado. Já era um prenúncio dos milagres mais firmes de Nosso Senhor, para que o povo, crendo na cura de um homem que estava quase morto, acreditasse no milagre de uma ressurreição. E a segunda e o outro ato foi justamente a animação deste menino, que Nosso Senhor então tem compaixão da dor desta viúva e toca no caixão. A interpretação de São Beda é que a saída da cidade e o caixão mostra que o menino que foi tocado por Jesus já não tinha receio de mostrar a sua morte, e essa morte significa o pecado. Então, quando o pecador é tocado por Cristo, ele não receia revelar-lhe a todo mundo o seu pecado, para testemunhar que ele levantou-se da sua condição mortal. E aqui então está toda a ação e a atividade da igreja, que paulatinamente Nosso Senhor vai fazendo para que milagre de graça em graça, de milagre em milagre, vamos sendo convencidos de viver em estado de graça. E que a igreja é esta mãe, como a viúva, que chora a morte do seu filho e que deseja que ele ressuscite. E Cristo queria que esta igreja, que esta mãe, que é a igreja, quer que esta mãe, que é a igreja, anime-se, alegre-se com esta ressurreição que acontece nas almas dos fiéis que vivem da vida da igreja. Por tudo isso, amados, pela intercessão dos santos anjos de Deus, para que eles intercedam por nós e possamos estar com as nossas mãos atadas às mãos dos anjos que levam o nosso sacrifício para o altar da cruz, na Santa Eucaristia. Neste dia que rezamos e pedimos a intercessão deles nesta terça-feira. Hoje tivemos a graça também de ouvir a primeira leitura proferida pelo próprio diácono, mostrando então como que a igreja foi evoluindo e quais são as exigências. Não pode cuidar da igreja aquele que não cuida da sua própria casa, diz a palavra de Deus. Então, isso era dito para a predileção dos bispos. O celibato, ouvimos que a leitura de São Paulo a Timóteo não colocava o celibato. Então, claro que na ressurreição do Nosso Senhor, nos primórdios da igreja, tudo ainda estava se estruturando e o Espírito Santo estava ainda agindo nos corações dos homens, e aí nós temos esta configuração que Paulo coloca, e já coloca a imagem do diácono e também o testemunho da sua esposa, que seja uma mulher íntegra, doada também à igreja e com
o episcopo, que depois se desenvolve a noção de ordenação dos padres e de outros bispos. Hoje, com São Cornélio e São Cipriano, nós temos aí grandes colunas da igreja que deram a vida por nosso Senhor Jesus. São um papa, outro bispo de Cartago, ambos irmãos no episcopado. Iniciou então assim a Igreja Católica. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.